Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí em Gênesis 8, amém? A partir do versículo 6. Glória a Deus. Gênesis 8, versículo 6, amém? Glória a Deus. Foi falado bastante do Espírito Santo, né? Amém. Então, vamos continuar nesse mesmo mistério aí do Espírito, amém? Glória a Deus. Se encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, ou dando voltas, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante ver que nos dias de hoje nós estamos vivendo muito semelhante aos dias de Noé, aos dias de antes de Deus mandar o dilúvio. Se nós parar para pensar, Jesus mesmo disse isso daí: será como os dias de Noé, quando seus discípulos estavam perguntando para ele como que vai ser o fim dos tempos, que sinal que nós vai ter de tudo isso que o Senhor está dizendo. E Jesus começou a dizer: será como os dias de Noé, bebiam, faziam tudo, não estavam nem aí, mas de repente veio um dilúvio e destruiu tudo. Então nós vemos que no dia de hoje nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Nós vemos um monte de coisa acontecendo, não só no mundo aí afora, porque no tempo de Noé ninguém queria buscar a Deus. Somente Noé e a sua família entrou na arca. Somente Noé acreditou na mensagem de Deus. Ninguém queria buscar a Deus. Imagina só Noé naquele tempo, 120 anos, pregando a mesma mensagem, dizendo: Deus vai mandar o dilúvio. Imagine só. Hoje às vezes nós vemos pessoa reclamar quando ouve a mesma mensagem: pô, mas aquele irmão simplesinho só fala a mesma coisa, sempre a mesma mensagem, a mesma palavra. Nós já se enjoamos, já não queremos ouvir, reclamamos, estamos atrás sempre de coisa nova, e é bom nós estar atrás de coisa nova. Mas imagine no tempo de Noé, só Noé pregando a mesma mensagem: Deus vai mandar o dilúvio. E o povo não deu atenção, só Noé e sua família entrou na arca. E nós vemos que no dia de hoje está sendo semelhante. Ninguém está dando atenção, não só no mundo aí afora, mas até mesmo na igreja geral. Nós vemos que a igreja está desapercebida, está como as 5 virgens loucas, está sem azeite e não está se nem dando conta que o noivo já está vindo. Nós vemos que está como no dia de Noé. Os dias de hoje nós vemos que a igreja está preocupada mais em debater questões com o mundo do que falar do Evangelho. Nós vemos que ultimamente o diabo solta algo, cruza os braços e diz: agora deixa que os crentes vão lá e divulgam. Estou poupando até o meu trabalho. E Jesus nos chamou para pregar o Evangelho, ou seja, as boas novas. Então deixa que as más notícias é papel do diabo.
E nós vemos que isso está atingindo até a igreja. O povo preocupado em debater com o mundo. Jesus nunca se preocupou em debater com o mundo. Jesus se preocupou em pregar para o mundo. E nós vemos que o mundo a igreja está se preocupando muito nisso, de debater, de querer divulgar mais a mensagem. Às vezes nós divulgamos mais a mensagem de Satanás do que a mensagem do Evangelho. E nós queremos debater no mundo. Por que estamos falando isso? Porque é uma coisa real que está acontecendo no dia de hoje. Nos tempos de hoje é uma coisa real. O povo debate por causa de carnaval. E se nós parar para pensar, se hoje tem carnaval, a culpa, talvez você pode se escandalizar, mas é dos crentes, falou tudo. Porque o primeiro carnaval que teve foi o povo de Deus que fez, foi Israel, no deserto, quando Moisés subiu no monte para receber a lei. Quando ele desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro e estava na farra dançando. O primeiro carnaval da história. Então nós vemos que nós estamos mais preocupados em debater com o mundo, em vez de pregar para o mundo. Você vê que Deus mesmo, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, em Ezequiel capítulo 16, se eu não me engano, versículo 49 ou 46, Deus começa a dizer que o pecado de Sodoma foi porque eles estavam abastados, cheios, fartos, bem de vida, mas se esqueceram de estender a mão para o próximo. Ou seja, Deus não falou que o maior pecado deles foi a prática das perversidades que eles faziam, mas sim a falta do bem. Porque o maior problema não é a presença do mal, mas sim a ausência do bem. O maior problema não é o mundo estar no pecado, ter homossexual, ter gente roubando, estrupando, abusando de criança. Esse não é o maior problema. Desde o princípio do mundo, depois do pecado, tinha isso. Mas o maior problema é a ausência do bem. Porque a Bíblia vai dizer, não resistir ao mal, mas vença o mal com o bem. Então como que nós vamos vencer as trevas? É só praticando o bem. Não é se igualando a eles, querendo debater, fazer a mesma coisa que eles fazem, mas é fazendo diferente, é sendo uma luz no meio da escuridão. Porque Jesus disse mesmo que é para nossa luz brilhar no meio da escuridão, para nós ser a luz do mundo, porque Jesus já sabia que o mundo estava em trevas. Ou seja, ele estava dizendo, no meio das trevas é para você ser a luz, porque você só vai vencer as trevas através da luz, através do bem, através do amor, através da palavra. Não tem outro jeito para nós vencer o mal. Nós não vamos vencer o mal debatendo com ele, porque eles não entendem. Não vai adiantar nada, vai ser perca de tempo, nós vai afastar mais eles ainda, mas nós vai vencer o mundo é só através do Evangelho, só através de Jesus. Então nós vemos que o dia de hoje está a mesma coisa. Aquele tempo, quando menos esperava, Deus mandou o dilúvio, destruiu tudo. E nós vemos que o tempo de hoje nós estamos prestes ao arrebatamento, prestes a Jesus vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos se pode ser hoje, se pode ser amanhã, se pode ser semana que vem, daqui a um ano, se vai ser depois dos filhos dos nossos filhos. Nós não sabemos quando, mas uma coisa nós temos certeza: em breve o noivo vem. Em breve ele vem. Então por isso que nós temos que estar cheio do azeite, cheio do Espírito. Jesus já mandou o Espírito Santo para nós poder vencer o mundo. Ele disse, eu vou rogar ao Pai e vou mandar outro Consolador. Então Deus não precisa que nós julgue nada por Ele, porque Ele é o juiz, Ele que dá o decreto. Jesus não precisa ser defendido pela igreja, Ele precisa ser proclamado pela igreja, porque Jesus não precisa de defesa. A Bíblia diz que Ele é o advogado. Você já viu o advogado precisar de outro advogado para se defender? O Espírito Santo não precisa de conselho, que nós chegamos em alguém e dizemos, chegamos para Deus, Espírito Santo, falaram isso de ti. Ele não precisa de conselho, Ele é o conselheiro, Ele é o consolador, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. Ele não precisa de nada disso, só precisa que nós proclamamos o Evangelho.
E nós vemos que está semelhante nos dias de Noé. Deus mandou o dilúvio e destruiu tudo. E quando pensa que não, só Noé e a sua família estavam na arca. E o interessante que nós lê aqui que Noé soltou um corvo. E depois nós vai ver que Noé solta 3 vezes a pomba. Será que não tinha um ato profético nisso que Noé estava fazendo? E nós paramos e pensamos, mas por que primeiro ele solta o corvo do que a pomba? Se nós parar para pensar, o corvo simboliza o mal. Se você pesquisar no Google, eu pesquisei ontem, o corvo é uma espécie confundida até com o urubu. Ele come gente em decomposição, animal em decomposição, depois de morto. Então o corvo representa o mal. E a pomba nós sabemos que representa o Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Mas agora nós para e vê, mas por que Noé soltou primeiro o corvo e depois a pomba? Sendo que o corvo é ruim. Não era melhor soltar a pomba logo para fazer o bem? Mas não, mas Deus é muito estrategista. Ele solta primeiro o corvo e depois solta a pomba. Porque ele sabe que o corvo vai aí e vai fazer toda a bagunça. Tinha acabado de vir um dilúvio, agora imagine só. As águas, um monte de cadáver boiando, um monte de coisa podre no meio da água. Então era tudo que o corvo gostava. Então Deus muito sábio vai lá e fala para Noé soltar o corvo. Solta primeiro o corvo e depois solta a pomba. Porque o corvo sempre vai ir na frente e depois vai a pomba. Sempre o corvo vai, porque o corvo vai fazer a bagunça e depois a pomba vem consertando a bagunça dele. Por isso que nós não devemos se preocupar com quem vai na nossa frente. Nós não devemos se preocupar se nós chegou primeiro e tem alguém indo na nossa frente. Nós não devemos se preocupar se nós olhar no emprego que nós trabalhamos e dizer, ei, aquela pessoa é ímpia, aquela pessoa não age certo no trabalho, faz tudo errado e ela está sendo promovida primeiro do que eu. É porque é o corvo, deixa o corvo ir na frente, você é pomba, você vai depois para consertar tudo a cagada que ele está fazendo. Porque quem reinou primeiro, foi Davi ou Saul? Foi Saul. Deus já sabia, falou, se eu mandar primeiro o Davizinho, ele vai fazer tudo certinho, e depois vai vir o Saul e vai estragar tudo. Então deixa o corvão ir na frente, que depois a pombinha vai atrás consertando. Nós fomos chamados para reparar o caminho. É verdade. Cadê o João Batista hoje nesta noite? João Batista veio depois de um tempo que o sacerdote tinha se corrompido, não tinha mais profeta, Deus não falava com ninguém. Agora Deus vai lá e fala para João Batista, vai lá, o meu enviado, prepara o caminho, prepara o trajeto, prepara para o Cristo poder vir. Nós somos pombo, então deixa o corvo ir na frente, não se preocupe se o corvo vai na frente, deixa o corvo ir, deixa ele comer carniça, deixa ele ir, deixa ele fazer o carnaval dele, a festa dele. O nosso papel é de pombo, é ir depois, é levar a mensagem. O nosso papel é ir depois, não se preocupe, o carnaval acabou quarta, aconteceu isso, tanta gente, tanto estrupo, tanta coisa aconteceu, não se preocupe, foi os corvos que vai na frente. Agora se você é pomba, você vai depois, levando a palavra, você vai depois, levando o evangelho. Então deixa o corvo ir na frente. Deixa o corvo ir na frente, não se preocupe. Deixa o corvo ir na frente, o Noé solta o corvo. Ou seja, antes de Deus fazer o céu e a terra, Satanás foi expulso. Primeiro. Porque se nós vermos, ele solta o corvo e depois solta a pomba. Satanás foi expulso antes de Deus fazer o céu e a terra. Ele mais a terça parte dos anjos. E aqui vai dizer que o corvo ficava dando volta. O que ele falou para Deus quando queria afligir Jó? Eu vim rodear a terra. Então o corvo veio primeiro para rodear. Mas Deus muito sábio depois enviou a pomba. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo se movia no meio das águas. Foi a primeira pombinha que Noé enviou, o Espírito Santo em Gênesis 1, se movendo no meio do pó, no meio da terra.
no meio das trevas, sem forma, vazio, treva, abismo, mas o Espírito Santo ainda acreditava no impossível. Os 4 estágios pior da vida de um ser humano: sem forma, vazio, em treva, em abismo, mas o Espírito Santo ainda acreditava em todas as circunstâncias ao contrário. Então eu quero dizer algo hoje para o teu coração. Eu não sei como que está o teu projeto, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, os teus sentimentos. Talvez pode estar sem forma, pode estar vazio, pode estar em treva, pode estar no abismo, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo é especialista em mudar isso daí. O Espírito Santo é especialista. Não importa, o Espírito Santo gosta de pó, porque a Bíblia vai dizer que nós viemos do pó, e antes do homem ser criado, ele se movia na onde? No pó, na terra. Então saiba de uma coisa: antes mesmo de Deus criar eu e você, o Espírito Santo já estava se movendo na minha e na tua vida, em eras, anos, sei lá qual tempo incalculável, antes, em muito tempo, antes da criação de tudo, o Espírito Santo já se movia na minha e na tua vida. Então não importa a situação, do jeito que você se encontra hoje. Talvez pode ter alguém que chegou aqui, não sente mais a alegria do Espírito Santo, não sente mais a presença, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo já se moveu um dia na tua vida. Porque o Espírito Santo gosta de porra. O negócio do Espírito Santo é com porra. O negócio do Espírito Santo não é com gente forte, não é com quem bate no peito e diz: eu sei, eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou bom. Não, o negócio do Espírito Santo é com gente que é fraca, não é com gente que é forte, não. O maior momento que o Espírito Santo atua na minha e na tua vida é quando nós estamos fracos, não é quando nós estamos fortes. Porque Romanos 8 vai dizer que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não é na nossa fortaleza que o Espírito Santo nos ajuda, não, é na nossa fraqueza. Porque Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo sabia que o Espírito Santo agia na fraqueza, que ele atuava na fraqueza. O Espírito Santo não atua em quem bate no peito e diz: ei, eu nunca caí, eu nunca pequei, eu nunca me desviei, eu sempre fiz tudo certinho. Não, o Espírito Santo habita e atua em gente que bate no peito e diz: ei, eu sou fraco, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Aleluia. Espírito Santo gosta de gente fraca, gosta de gente que sabe que não pode nada. O Espírito Santo gosta de gente que nem Moisés, que diz: ei Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, Senhor, essa missão não dá para mim não. Aí Deus olha e diz: ei, fique tranquilo, eu vou enviar o Arão, ele vai falar por você, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai falar na tua boca. O Espírito Santo gosta de gente que é fraca, o Espírito Santo gosta de gente que dobra o joelho e diz: ah Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo, ah Senhor, eu não tenho jeito para isso, eu não nasci para isso, Deus, eu sou fraco. É aí que o Espírito Santo se move, é através da fraqueza, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se move de gente que é fraca, de gente que é que nem Moisés, que olha e diz: ei Senhor, se a tua presença não for, eu não vou sozinho, Senhor. Se o teu Espírito Santo não estiver comigo no deserto, eu sei que Faraó não vai morrer, eu sei que o mar vermelho não vai se abrir, eu sei que não vai descer maná do céu, eu sei que não vai sair água da rocha, eu sei que minha roupa vai ficar velha, o meu sapato não vai mais servir no pé, vai gastar, mas se a tua presença for, eu sei que os egípcios vão morrer, o mar vermelho vai se abrir, o maná vai cair do céu, a água vai sair da rocha, a minha roupa não vai ficar velha, o meu sapato não vai gastar. Então eu não quero isso sem a tua presença, Senhor. Moisés sabia disso. Não, Deus, eu não quero anjo não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu sou fraco, eu sou pequenininho, eu não posso nada, Senhor, eu sou pó. É aí que o Espírito Santo se move. Então saiba de uma coisa: eu não sei, não importa o jeito que está a tua vida, talvez está sem forma, vazio, em treva, em abismo, mas o Espírito Santo está dizendo hoje, nesta noite: deixa eu me mover nesse negócio aí. Deixa com o Espírito Santo, ele é especialista.
O Espírito Santo gosta de gente fraca. O Espírito Santo gosta de se mover no meio do nada, em lugar que ninguém vai, em lugar tenebroso, que é treva, em pessoa que é vazia, em pessoa que é sem forma, que está no profundo mais abismo. Mas o Espírito Santo diz: ei, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá me mover, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou me mover na vida dele, na vida dela, deixa que eu vou me mover na casa dela. O Espírito Santo está dizendo hoje nesta noite: ei, deixa eu me mover no teu projeto, deixa eu me mover no teu sonho, deixa eu me mover na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, deixa eu me mover aí, que você vai ver que depois que eu me mover, vai ter uma palavra profética direto do trono, dizendo: haja luz, haja luz. Deus está dizendo hoje: ei, não importa o tamanho da treva, a luz dele é maior. Não importa se o tamanho do vazio, Deus está dizendo: a presença dele é maior. Não importa se está sem forma nenhuma, Deus está dizendo: deixa eu ser o arquiteto do teu projeto. Eu vou no mais profundo abismo, eu busco, eu salvo. Deixa eu me mover aí na tua vida. Aleluia. O Espírito Santo se move no mais vazio. Pensa quando não estava antes, sem forma, vazio, com treva e abismo. Mas o Espírito Santo acreditava que no movimento dele ele podia mudar a história, porque o Espírito Santo gosta de se mover. O Espírito Santo gosta de se mover. Agora eu fico imaginando lá no céu, antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Quem que vai lá preparar o caminho? Quem que vai lá trabalhar o projeto? Quem que vai lá? Quem que vai lá? E o Espírito Santo: deixa comigo, eu sou a pombinha, deixa eu ir. Satanás já foi expulso, a terra está sem treva, está sem forma, está vazia, está em treva, mas deixa que eu vou lá mudar as circunstâncias, deixa que eu vou lá trabalhar o projeto, trabalhar a terra para o homem poder chegar. Deus está dizendo hoje: hein, deixa ele trabalhar o teu coração, a tua vida, para que venha o haja luz de Cristo. Deixa ele trabalhar para que venha o haja luz. Não importa o tamanho da treva, Deus está dizendo mais uma vez: a luz que brilha dele é maior, a luz dele é maior, a presença dele é maior, os planos dele é maior, o projeto dele é maior, a glória dele é maior. Então não é só da primeira pomba, a primeira vez que o Espírito Santo vem, começa a trabalhar na vida do homem sem forma, vazio, começa a trabalhar, começa a trazer forma no projeto. Mas a Bíblia vai dizer que o homem pecou muito, até quando chega ali em Gênesis 6, Deus olha e diz: eu me arrependo de fazer o homem, eu me arrependo, meu Espírito Santo não vai mais habitar nele para sempre não, eu vou tirar o meu Espírito dele. Você vê que no primeiro envio Noé envia a pombinha, mas a pombinha não acha lugar para repousar o seu pé. O Espírito Santo não achou lugar depois do pecado para poder habitar, não achou coração. E Deus teve de chamar o Espírito Santo de volta. Ele teve de ir: vou retirar o meu Espírito. A pombinha não achou lugar para repousar o pé, não achou coração. Agora imagine só a tristeza do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ama trabalhar com pó, com homem. O Espírito Santo ama homem, o Espírito Santo ama humano, ama gente, ele ama trabalhar no pó. Agora imagine só a tristeza do Espírito Santo em saber que ia ter que voltar, ia ter que se retirar. O Pai: não, eu vou retirar o meu Espírito agora. O homem mau é pecador, não se arrepende, eu vou tirar o meu Espírito agora. E o Espírito Santo volta. Imagina a tristeza do Espírito Santo de voltar. Imagine a tristeza, porque o propósito de Deus sempre foi esse: o Espírito Santo habitar no homem. Quando ele fez Adão, ele soprou o Espírito dentro de Adão. Agora imagine o Espírito Santo volta lá para o céu. E quando nós vemos no céu, diz que o Pai tem um trono, diz que o Filho venceu e se assentou no trono. Mas nós não vemos falar de trono do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não gosta de trono, ele gosta de pó. O Espírito Santo não faz questão de se assentar
no trono. Olha a humildade do Espírito Santo. Ele gosta de morar no meio do pó, ele gosta de morar em gente. E quando ele volta para o céu, começa a imaginar lá, Deus querendo, eu vou te dar esse trono aqui, Espírito Santo, para você sentar. O Espírito Santo, não, meu negócio não é trono não, eu não gosto de trono não, eu gosto de pó, eu gosto de movimentar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Agora imagine só Deus conversando com o Espírito Santo, Jesus. E na onde você vai ficar, Espírito Santo? O Espírito Santo, eu gosto de movimento, eu acostumei me movimentar lá no homem, eu acostumei me movimentar lá no pó da terra, eu não quero trono não, deixa eu me movimentar aqui mesmo no meio das rodas que tá bom. Quando nós vamos lá em Ezequiel 1, nós vamos ver lá que o Espírito Santo ficava se movimentando no meio das rodas. Olha só, Ezequiel 1, versículo 20, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Imagina só o Espírito Santo, eu não vou querer trono não, deixa eu ficar me movimentando aqui, porque eu acredito que um dia o homem vai se arrepender, eu acredito que um dia o homem vai mudar, e eu vou voltar a me movimentar lá embaixo. Eu já acostumei com esse negócio de movimento, porque o Espírito Santo gosta de movimento. Eu já me acostumei com esse negócio de movimentar, de paiar, de trabalhar, de preparar o caminho para o haja luz. Eu já me acostumei com esse negócio, deixa eu aqui no meio das rodas mesmo, aqui nas rodas tá bom. Espírito Santo, mas vai ficar nas rodas aí, embaixo do trono, deixa eu aqui mesmo, tá bom. Eu vou trabalhar nessas rodas até o dia que chegar, que o homem poder se arrepender, que o homem poder mudar, e eu vou movimentar lá embaixo de novo, porque o Espírito Santo gosta de se movimentar. Ele ficou trabalhando por séculos e séculos no meio da roda. Aleluia! Veja só. E o Espírito Santo gostava tanto do homem, ele ficou com tanta saudade do homem, que ele chegou lá, e eu começo a imaginar, às vezes eu gosto de viajar mesmo na Bíblia assim, eu começo a imaginar ele conversando, pastor, fazendo uma reunião. Vou fazer uma reunião, vamos conversar aqui Deus, vamos conversar Jesus. Eu estou aqui nessas rodas me movimentando, mas é o seguinte, estou com saudade de ir lá para baixo lá, eu estou com saudade de fulano, eu estou com saudade de movimentar, de fazer aquele movimento. Eu me lembro quando eu entrei lá no EC, ele pregou aquela mensagem, fez uma arca, aquele projeto. Eu me lembro quando eu me movimentava lá em Adão, no Éden, eu estou querendo me movimentar lá. Aí o pai falou, então tá bom, Espírito Santo, mas vai lá de vez em quando, lá enche lá, realiza uma obra muito grande, depois você volta, tá bom? Então tá bom, tá combinado. E de vez em quando o Espírito Santo vinha, enchia. E nós começamos a ler a Bíblia no Antigo Testamento, e vem o Espírito Santo, e fulano fez uma obra e voltou o Espírito Santo, e vem o Espírito Santo sobre fulano, e depois voltou o Espírito Santo, e veio o Espírito Santo, e voltou o Espírito Santo. O Espírito Santo ficava vindo visitar, porque ele sente saudade. O Espírito Santo sente saudade. Talvez você não deixa mais ele se movimentar na tua vida, talvez nós não somos às vezes mais como nós era antes, e o Espírito Santo está dizendo no meu coração, ei, eu quero me movimentar novamente, eu sinto saudade de você, me chame que eu vou me movimentar na tua vida, eu vou te encher e você vai ver a obra que você vai realizar. Aleluia! E de vez em quando o Espírito Santo vinha e enchia, aí enchia um Davi, matava o Golias, matava o leão, o urso, enchia um Sansão, arrebentava como o filisteu, destruía tudo, mas depois já estava vazio. O Espírito Santo só vinha de vez em quando com uma visitinha, saía, e o homem era cheio, depois estava vazio. Mas aí teve um que desconfiou disso, ficou meio desconfiado. Ele começou a olhar e dizer, opa, esse negócio, um dia eu mato Golias, outro dia eu mato o urso, o leão, quando eu menos espero eu estou na janela olhando Batseba tomar banho. Esse negócio está meio estranho, um dia eu estou cheio, outro dia eu não estou. Um dia eu dou glória a Deus, outro dia eu não dou. Um dia eu sinto a presença, outro dia eu não sinto. Tem alguma coisa estranha aí nesse negócio aí. E Davi começou a olhar e ele descobriu. Nós vamos ver em Salmo 51 que ele vai começar a dizer, Senhor, não retire de mim o teu Espírito,
nem me lance fora da tua presença. Ele descobriu que o Espírito Santo vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. E ele descobriu e falou: quer saber de uma? Esse negócio de ser cheio um dia, esse negócio de falar língua estranha um dia, na outra semana eu estou xingando, esse negócio de dar glória a Deus um dia, no outro dia eu não dou, esse negócio de adorar um dia, no outro dia não adorar, esse negócio de tocar harpa um dia, no outro dia não tocar, esse negócio de dançar, no outro dia não dançar. Quer saber de uma, Deus? Ei, Deus, eu vou ter uma ousadia que até hoje ninguém teve, Senhor. Não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Eu não quero ser cheio um dia, no outro dia eu ser vazio. Eu quero ser cheio todo dia, Senhor. Eu quero ser cheio todo dia. Eu quero adorar todo dia. Eu quero cantar todo dia. Eu quero pular todo dia, Senhor. Eu não quero mais esse negócio, Senhor. Um dia eu estou crente, um dia eu vou para a igreja, um dia eu oro, um dia eu profetizo, no outro dia eu não acredito mais nem no que eu falei, Senhor. Não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Me deixa ser cheio para sempre, Senhor. Me deixa ser cheio para sempre. Será que você tem ousadia hoje de levantar a tua mão e pedir para o Espírito Santo te encher, para você ser cheio todos os dias? Ele desconfiou disso. E Davi desconfiou. E ele descobriu uma coisa. Ele foi e compôs aquele salmo: Deus habita no meio dos louvores. Ele descobriu, pastor, que Deus gostava de música, que o Espírito Santo gostava de música. Ele descobriu: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele falou: já sei, eu vou fazer uma estratégia então. O Espírito Santo gosta de música. Ele foi lá, comprou uma harpinha e começou a tocar. E a Bíblia vai dizer que cada vez que ele tocava sua harpa, o Espírito Santo vinha e enchia ele. Ele teve uma estratégia, começou a tocar sua harpa. Ele: não, Senhor, não quero ser um dia cheio, outro dia não ser. Quer saber de uma? Eu vou começar a tocar essa harpa. E a Bíblia vai dizer que ele ficava dedilhando a sua harpa, e ficava cheio, dedilhava a sua harpa, matava o gigante, dedilhava a sua harpa, matava o leão, dedilhava a sua harpa, matava o urso, dedilhava a sua harpa, começava a dançar, dedilhava a sua harpa, oferecia sacrifício para Deus, dedilhava a sua harpa. Deus inspirava ele no salmo, dedilhava a sua harpa, ele vencia os inimigos, dedilhava a sua harpa, ele trazia a harpa de novo para Jerusalém, dedilhava a sua harpa. Ele viu o inimigo dele, mas falou: eu não vou matar ele não, deixa esse negócio com Deus, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa de matar os outros, de falar dos outros, não se preocupa de criticar os outros. A única coisa que ele quer é adorar, a única coisa que ele quer é trazer a harpa para Jerusalém, a única coisa que ele quer é para onde ele ir levar a presença, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa com mais nada. A única preocupação dele é: para onde eu for, eu vou levar a tua presença, para onde eu for, eu vou levar a minha arpia, eu vou começar a tocar. O endemoniado de Saul vai ter que ser liberto, o gigante vai ter que ser vencido, o leão vai ter que morrer, o gigante vai ter que cair. O Espírito Santo daqui hoje, nessa noite, está dizendo: ei, chama que eu vou. Se você me chamar, eu vou. Se você me chamar, você vai vencer esse gigante na tua vida. Se você se chamar, você vai vencer. Olha só, o Espírito Santo vinha, enchia Davi, descobriu isso. Interessante que o Espírito Santo ficou na roda, fazendo o trabalho que ele queria fazer nos homens, no meio da igreja. Olha que tremendo o versículo 16. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e a obra delas, e as quatro tinham uma mesma semelhança. Olha só, as rodas tinham uma mesma semelhança. O Espírito Santo não conseguiu achar isso na terra, nos homens. Um queria ser maior do que o outro, um queria fazer mais do que o outro. O Espírito Santo foi na roda para poder trabalhar e mostrar o que ele queria fazer na vida do homem, a mesma semelhança. Ou seja, eu olho para ele, ele é meu irmão, eu olho para ela, é meu irmão, eu não sou melhor do que ele não é melhor do que ninguém, é a mesma semelhança. É tudo filho de Deus. Hoje nós vemos uma disputa terrível, hoje nós vemos tanta coisa, barbaridade, coisa que escandaliza a igreja. Nós vemos até, meu Deus, de vez em quando umas coisas assim que entristecem demais. Imagina o Espírito Santo. Nós pecadores, vira e mexe, alguém convida para ministrar, e a maioria das perguntas, quando é uma pessoa que não conhece, é: você cobra alguma coisa para pregar? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, a irmã convidou e tal, e
Falou, você cobra alguma coisa para pregar? Eu falei, eu cobro. Eu só cobro um tempinho lá, né? Se me der 10 minutos, tem que narrar que nem aquele jogador da Band, né? É gol, 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 gol. Eu falei, eu só cobro o tempo só. Então nós vemos umas coisas que não tem mais a mesma semelhança. Um quer ser melhor do que o outro. Um abre uma igreja para falar da outra. Um faz uma coisa para querer mostrar para o outro, não tem a mesma semelhança. Mas o Espírito Santo trabalhava nas rodas e as rodas tinham a mesma semelhança. Ou seja, o mesmo propósito, a mesma visão. Meu irmão, você está nesse propósito, eu estou também. Mas eu acho que de outro jeito seria diferente. Mas foi essa direção, então vamos juntos, vamos embora. É a mesma semelhança, é o mesmo propósito. Eu não vou criticar a igreja A nem B, porque eles estão pregando o Evangelho. Paulo disse, não importa do jeito que preguem, o que importa é que preguem o Evangelho. É a mesma semelhança. Tinha a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda dentro da outra. Olha só, uma roda dentro da outra roda. A unidade da igreja. Uma roda dentro da outra, pastor. Roda dentro de roda. O que era isso? A unidade da igreja. O Espírito Santo estava querendo mostrar, eu quero trabalhar no meio da unidade. Não é à toa que Jesus orou e disse, Senhor, que eles sejam um. É unidade, roda dentro de roda, a mesma semelhança, ninguém maior nem ninguém menor, porque a graça nivela todo mundo da mesma medida. Eu lá fora podia ser grande, cheguei aqui, a graça deixou igual. Eu lá fora podia ter muito dinheiro, cheguei aqui, a graça me deixou igual. Eu lá fora podia ser muito bem sucedido, cheguei aqui, a graça me deixou igual. Eu lá fora podia ter feito muita coisa, podia ter feito tanta coisa, cheguei aqui, a graça me deixou igual. Porque a graça não deixa ninguém maior nem menor, deixa todo mundo no mesmo nível, deixa todo mundo no mesmo patamar, deixa todo mundo no mesmo nível, todo mundo igual, a mesma semelhança, roda dentro de roda. É essa a maior dificuldade hoje do Espírito Santo encontrar. Roda dentro de roda, pastor. Está difícil de encontrar roda dentro de roda. É uma luta. Tempo que eu não vou mais nem para vigília, porque vigília parece que é uma guerra. Um quer pregar mais do que o outro. Eu falo, meu Deus do céu, sou mais ficar orando em casa. Não é roda dentro de roda, é roda batendo em roda, pastor. Roda batendo em roda, roda batendo em roda. E o projeto de Deus não é roda batendo em roda, é roda dentro de roda. Roda dentro de roda. Hoje em dia está roda batendo em roda. Meu Deus do céu. Olha, e andando os animais andavam as rodas ao pé deles. Olha, a roda aos pés, o Espírito Santo dentro da roda, andando no pé. Olha a humildade, a simplicidade do Espírito Santo, andando nos pés dos querubins. Porque o Espírito Santo tem um negócio. Não adianta você tentar correr, foi dito aqui hoje, na abertura do culto. Quanto mais você correr, brincar de esconde-esconde, mais ele vai atrás de você. E os olhos dele vê tudo, hein? Não adianta se esconder que ele te acha. A roda andava no pé, porque não adianta correr, não adianta tentar sair fora da presença, sabe por quê? O Espírito Santo não larga do teu pé. Ele vai atrás de você. Não adianta você querer correr, fugir. A roda está no pé, ele vai atrás de você, porque ele é especialista em trabalhar no vazio, no sem forma, nas trevas e no abismo. Então não adianta correr, que Jesus vai te achar hoje nessa noite. Eu sei que você gosta de dialogar, não tem como falar do Espírito Santo e não sentir a graça. Não é por causa de mim, é por causa da palavra. O Espírito Santo não tem como. Eu sei que você gosta de dialogar, mas talvez você está quietinho, está querendo se esconder, e o Espírito Santo está dizendo hoje, ei, eu já te achei, eu estou no teu pé. É roda dentro de roda, é a mesma semelhança, é trabalhando no vazio, no sem forma, no treva, no abismo. O Espírito Santo está dizendo hoje, ei, chama que eu vou, chama que eu vou. Não adianta se esconder hoje nesta noite, eu já te achei, eu estou vendo. Se você pedir, eu entro e te encho hoje nesta noite. Ele é especialista em encher o vazio. Traz vaso vazio. O que Eliseu falou? Traz vaso vazio, não traz cheio não. Porque o Espírito Santo não trabalha por quem está cheio de si mesmo, é vazio. Quanto maior o vazio, maior vai ser o movimento dele na tua vida. Quanto maior o sem forma, maior ele vai projetar o trabalho dele na tua vida. Ele é especialista
em fazer isso. É roda dentro de roda, é o Espírito Santo trabalhando, é a volta da pomba para dentro da arca. Mas depois a Bíblia vai dizer que ele envia de novo a pomba. Olha só, ele envia de novo a pomba. Ele envia novamente a pomba fora da arca, e a pomba acha uma folha de oliveira e vem com ela no bico e traz para Noé. E Noé viu que a água tinha minguado da terra, tinha se abaixado. Ou seja, o Espírito Santo vem de novo. Ele ficou na roda, vinha nenhum, voltava, vinha nenhum, voltava. O Espírito Santo louco para morar no homem, até que vem Jesus, se encarna, e de repente João Batista vai lá e batiza ele. E a Bíblia vai dizer que o céu se abre, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, a quem a minha alma tem prazer. E de repente a pombinha desce no raminho de oliveira. A pombinha volta com o raminho de oliveira e diz: ei, a água já mingou, agora eu posso ficar lá. Ele já está lá para fazer o projeto, ele já se encarnou, o ramo de oliveira já chegou, a água já secou, ele vai morrer na cruz. E depois dele morrer na cruz, eu vou descer lá e vou encher todo mundo. Imagine só a sede do Espírito Santo, vendo Jesus caminhando, ele louco para terminar logo o trabalho, para ele poder vir morar em todo homem. É o raminho de oliveira, voltou, Jesus morreu, ressuscitou. E quando Jesus chegou no céu, ele ficou lá clamando, porque ele tinha dito: ei, eu rogarei ao Pai para que mande outro Consolador. E você vê que o último envio da pombinha, o terceiro, a pombinha vai e não volta mais. Jesus começou a rogar: Pai, envia o Espírito Santo. E de repente lá em Atos 2 a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem e todos ficam cheio da presença. A pombinha não voltou mais, a pombinha está aqui hoje, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo, levante a sua mão e adore, porque a pombinha não voltou para a arca, o Espírito Santo desceu, encheu, todos foram cheios do Espírito Santo. E de repente vem um vento impetuoso, língua repartida como de fogo, nuvem do céu, som, barulho, porque onde o Espírito Santo está, tem barulho, tem som, tem fogo, tem língua. Da onde o Espírito Santo está, tem gente cheia do Espírito Santo. E ele veio hoje aqui nesta noite e encheu a tua vida. Talvez a tua vida você pode sentir que não é mais a mesma, e Deus está dizendo hoje: ei, a pombinha já veio e não voltou, ela está aí, comece a manifestar ela. Porque antigamente o homem tinha de vir do lado de fora até chegar no Santíssimo para dentro. Aí Jesus veio, até o terceiro envio da pombinha veio, e ele mudou todo o quadro. Agora não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Eu acho que você não entendeu. Agora não é mais de fora lá para dentro. Talvez você está tendo um bom trabalho: eu tenho que entrar lá dentro, eu tenho que entrar no Santíssimo. E o Espírito Santo está dizendo: eu já estou aí dentro, você é o Santíssimo. Jorra, agora é de dentro para fora, de dentro para fora. Agora o negócio mudou, é do Santíssimo para o átrio, é do Santíssimo para o átrio. Eu vou manifestar aquilo que o Espírito Santo tiver em mim, porque ele se movimenta, e quando ele se movimenta, não tem como ficar parado, é de dentro para fora. Jesus disse: ei, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é de dentro para fora, é de dentro para fora, de dentro para fora, é fogo, é glória, aleluia. Porque quando o Espírito Santo vem, tem que ter fogo, porque Deus sempre gostou de se manifestar no fogo. A Bíblia vai dizer que Abraão foi oferecer Isaac, ele foi lá e disse: já tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê, tem o fogo, e cadê o cordeiro? Deus sempre gostou de se manifestar no fogo, porque a Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 6 que o fogo tem que arder continuamente no altar e não se apagar. E no Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que todas as ofertas tinham que ser oferecidas e depois taca fogo, porque Deus gosta desse negócio de fogo, meu irmão. A Bíblia vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo, os pés dele é como latão reluzente tirado do fogo. Então quer dizer que Jesus, o varão Galileu, ele é fogo da cabeça aos pés, meu irmão. Se você gosta de fogo, levanta a sua mão e receba o fogo do Espírito aí no teu coração. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, e eu também vim trazer fogo. O que eu mais quero já está aceso, o que ele quer mas já está aceso hoje, é o teu coração, é a chama do Espírito, é a presença dele invadindo o teu ser, te transformando em outra pessoa. É a presença dele, porque Deus sempre gostou de se manifestar no fogo. A Bíblia vai
um ancião de dia sentado de fogo, e ele vai dizer que descia um mar do trono para a terra de fogo. Eu já vi mar de água, agora mar de fogo é só no céu, meu irmão. Por isso que João Batista disse: eu não vim batizar com água, mas eu vim batizar com fogo, porque no céu até água tem que virar fogo, meu irmão. Diante da presença dele não tem como não se inflamar, diante da presença dele não tem como não adorar, porque ele é o Deus de fogo, ele gosta de fogo, ele se manifesta no meio do fogo, ele trabalha no fogo, ele gosta do fogo, ele trabalha no fogo, ele é um Deus que é de fogo. Tem algum filho de fogo hoje aqui nesta noite? Levante a sua mão e adore, porque o Deus de fogo está hoje neste lugar. Levante a sua mão, renda adoração a ele, renda graças a ele, renda louvores a ele, porque o Deus de fogo está hoje neste lugar. Alabassuri de Candarai, Alabachori de Candaraia, Alamassori de Candaraia, Sub de Candarai, Eremecaia soube de Bássia. O Deus de fogo está hoje aqui neste lugar, e Deus está dizendo: tem azeite quente descendo do céu, porque quando o azeite desce no céu, até motor que está travado começa a dar lugar, porque a unção de Deus é mais poderosa do que a nossa resistência, a unção de Deus é mais poderosa do que qualquer treva, a unção de Deus é mais poderosa do que qualquer problema, a unção de Deus é mais poderosa do que qualquer dificuldade. E Deus está dizendo: o Espírito Santo está hoje aqui nesta noite. Se você pode, se coloque de pé, adore a Ele, renda lugar a Ele, renda adoração a Ele, porque o Deus de fogo está hoje neste lugar. Se coloque de pé, dê lugar para Jesus, vamos louvar o nome dele. É para ele, o Espírito Santo está aqui. Quando o Espírito Santo vem, ele transforma a vida do maior pecador. Jesus mudou a história, o negócio agora é de dentro para fora. É de dentro para fora. O que estava embaixo ele colocou em cima. O que era desprezado ele fez ser aceitado. O que era doente ele curou. O que não podia ele fez poder. O que não tinha ele deu. O que não conseguia ele fez conseguir. O que não alcançava ele alcançou por ele. Você é mais do que vencedor. Será que você pode aí bater na mão de uma ou duas pessoas com um ato profético e dizer: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque o Deus de fogo está hoje neste lugar. Alabassuri de Candarai, Alabassuri de Candarai, Alabassuri de o seu papel
Respire.